Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Queridos amigos, irmãos e irmãs, mais uma vez aqui pedimos licença para adentrar os lares, os ambientes, sejam quais forem, com o nosso programa Espírita Amor e Caridade. E como sempre trazemos tema ligados naturalmente ao mundo cristão, para nossa reflexão à luz da doutrina espírita. E tudo aquilo que analisamos sob a ótica da doutrina espírita, consequentemente, é sob a ótica da imortalidade da alma, da reencarnação. E hoje aqui trouxemos um tema aí, não é, muito estigmatizado pelos cristãos, não só espíritas, mas para a gente entender o significado de algumas passagens, de algumas recomendações de Jesus para aqueles possuidores de bens materiais, de riqueza. E hoje, o nosso convidado é lá do outro lado do Atlântico, não é? É o nosso companheiro Nelson Tavares, já participando aqui a terceira ou a quarta vez do nosso programa, aqui espírita, né? Lá na Ilha da Madeira, tá? Pertence lá em Portugal, né? É uma ilha que ali pertence ali a Portugal. Mas, enfim, então é o nosso convidado de hoje, e eu gostaria que ele fizesse a sua apresentação para nós. Uma apresentação breve, para em seguida fazermos a nossa leitura aqui do Minuto de Sabedoria e a nossa prece inicial. Nelson, por favor. Boa noite, Juarez. Boa noite a todos. E aqui quem está em Portugal já virou a madrugada, que já é quarta-feira. Uma alegria estar aqui. Nelson Tavares, sou psicólogo, vivo na Ilha da Madeira, estudante da doutrina espírita, que a gente possa aqui compartilhar conhecimento, esse conhecimento que estamos aqui na busca do aprendizado. Aprendizes sempre com Jesus. Muito bom. Bom, então, minha gente, então nós vamos ler, como sempre, né? Fazemos uma página da obra Minuto de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino, e a página que nos coube hoje é a de número 175, para a nossa reflexão inicial. Seja alegre e otimista. Deus está dentro de você. Não faça como os tolos, que pensam que Deus está muito longe, sentado num trono de ouro. Nada disso. Não procure nas nuvens ou nas estrelas, tão alto que não possa atingir. Ele está dentro de você e lhe fala silenciosamente pela voz de sua consciência. Procure descobri-lo, vivendo com pureza de coração e amando a todos como a si mesmo, que é a recomendação do Cristo para todos nós. Assim, meus irmãos e irmãs, todos aqueles sintonizados agora conosco, que possam levar os pensamentos até Jesus, o meigo Rabi da Galileia, este sol espiritual deste planeta, co-criador deste nosso orbe, ainda em expiações e provas, mas caminhando para ascender a próxima etapa na escala evolutiva dos mundos. Por isso, nesse momento, nesse período tão difícil para a humanidade, precisamos compreender melhor os porquês da vida, os porquês e os paraquês da vida. Assim, a doutrina espírita é esse facilitador para conhecermos-nos melhor e termos condições de seguir com mais leveza
na conquista dos valores imperecíveis da alma. É sobre as bênçãos de Jesus e desses amigos espirituais que nos inspiram, nos intuem, que vamos dar iniciado assim o nosso programa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Assim, meus irmãos, já posto aí o tema, né, de hoje, bens materiais, riqueza. Então, eu vou dirigir a pergunta inicial para abrirmos esse tema, né, com o nosso companheiro Nelson. Bom, os bens materiais, a riqueza, são obstáculos ou podem ser facilitadores à conquista daquele reino apresentado por Jesus, o que significa a felicidade plena. Então, eu preferi usar o termo reino dos céus, porque a felicidade muitas pessoas confundem, né? Aliás, a grande maioria estão procurando aqui na Terra essa felicidade plena. É aí que a gente se ilude. Mas então, meu amigo Nelson, estamos aí. Bens materiais, riqueza, é o grande desafio para todos nós, né? Obrigado, Juarez, sem dúvida nenhuma. Hoje a gente vai falar, então, sobre bens materiais e riqueza. Quero já rapidamente agradecer aqui os amigos do SEAC pela oportunidade de estar aqui para a gente falar um pouquinho desse tema que toca todo mundo, toca todos nós. Porque vivemos num mundo onde tem bens materiais, tem dinheiro, tem boleto para pagar, tem essa busca, talvez, de ter mais recursos financeiros, mais facilidades, que às vezes confundimos com felicidade. E é um pouco disso que a gente vai falar aqui hoje. Nesse tema que é confuso, muitas vezes muita gente faz muita confusão, porque é um conflito no entendimento do que é material e do que é espiritual. E penso eu, Juarez, quero compartilhar com você, pela nossa pequeneza, pela nossa ignorância, até de compreensão do plano espiritual, do mundo espiritual que Jesus veio nos apresentar, que a gente faz confusão ainda e atropeça no próprio pé e faz interpretações diversas daquilo que o Mestre Jesus veio nos trazer. Eu vou começar aqui com uma frase que é crucial para a gente tentar entender essa história de bens materiais e plano espiritual e plano material. Vamos lá. Dinheiro e bens materiais são meio e não o fim. Vou repetir. Dinheiro e bens materiais são meio e não o fim. Qual é o valor que o mundo nos apresenta, o mundo material? O que o mundo nos diz sobre importância? Importância é ter dinheiro, talvez ter fama, talvez ter sucesso em empreendimentos materiais, naquela sua busca material, ter beleza, ter poder, ter riqueza. E aí veio o Mestre Jesus e nos apresentou um conceito completamente diferente, que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com dinheiro, com fama, com sucesso, com beleza, com poder ou com riqueza. Jesus trouxe outra visão e trouxe outros valores. O Evangelho do Cristo nos traz a finalidade existencial. Finalidade existencial, Nelson, o que é isso? É o propósito da nossa vida, o porquê, o para que nós estamos aqui. Para buscarmos a conquista, sim, claro, mas que conquista é essa? Não é moedas de ouro, como trouxe aqui o Pastorino na reflexão, né? O trono de ouro. A gente tem muitas buscar as moedas de ouro, mas buscar a conquista, sabe de quê? A conquista dos valores, que são essas as conquistas eternas, a conquista da alma, a conquista do espírito. Essa confusão que existe ainda, e foi ótima a pergunta do Juarez logo no início, será que bens materiais e riqueza é obstáculo ou facilita o processo? Eu vou responder. Depende. Depende de como nós utilizamos a mesma. Porque pode ser tanto um como pode ser outro. Quanto mais no mundo, que é muito, mas muito fácil se iludir com a questão material. E por que é fácil se iludir? Eu vou usar o relógio aqui.
Pelo seguinte, pessoal, porque talvez quem esteja aqui conosco agora, ao vivo, ou vai assistir depois, vai estar conosco aqui 1 hora, pensando, refletindo, buscando aspectos espirituais, de elevação moral, da alma, um conceito. Agora, no mundão, é o tempo inteiro aqui, ó, macetando, o tempo inteiro na cabeça, questões de consumo, de valores da matéria. Então, o estímulo material é muito forte, muito forte. E não vivemos no mundo material à toa. Não é para ter conflito, não é para ter briga, pessoal. Tudo a gente tem que entender, não é à toa que existe recursos materiais. Tudo isso está lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho, distribuição de riqueza. Algumas características, por exemplo, vou só abrir um parênteses aqui rápido, que mostra a nossa elevação espiritual do globo, da Terra como um todo, é a fome. A fome é um retrato infeliz que já está há muito tempo comprovado, não é comprovado cientificamente, é comprovado com dados que a fome só existe pela nossa má gestão, a nossa incapacidade enquanto humanidade de prover recursos para todos. Por quê? Porque tem orgulho, tem egoísmo, tem o farinha pouca, meu pirão primeiro, e daí vai. Então, a questão aqui é o seguinte, a gente buscar e se perguntar quais são as conquistas que nós estamos buscando, ou o que a gente está focado. Será que a gente está focado somente nas conquistas materiais, ou também nas conquistas espirituais? Ah, Nelson, mas é muito vago isso que você está falando. Me dá um exemplo. Então vamos para o exemplo que é mais fácil. Muito provavelmente, e não estou querendo condenar ninguém de forma nenhuma, tá? Não tem problema nenhum de aspecto material. A gente tem vontade de ter uma bolsa, um sapato, uma roupa, um celular novo. Alguns querem viajar, outros têm condição, podem ter um carro. Questões materiais, um tablet, um computador, o que quer que seja. Utilizar os recursos materiais e fazer conquistas materiais. Até aí está tudo bem. Agora, a pergunta é, será que nós temos a mesma força do querer para, por exemplo, ser mais caridoso? Para buscar amar mais? Porque essas são as conquistas do espírito. Conquistar bens materiais, a gente tem um esforço, tem uma energia que a gente dedica àquilo. E está tudo bem. Mas a pergunta que eu faço para você é, e por outro lado, questão espiritual, será que a gente tem a mesma força, a mesma energia, a mesma vontade, a mesma garra? Vamos lembrar Jesus? Jesus não falou tenha. Jesus falou seja. Ser, ou seja, é conquista. É conquista, é aprendizado, é atributo que nós não temos ainda. Então, esse é o processo do aprendizado. O que acontece é que muitas vezes a gente faz confusão e tem dificuldade no entendimento, é gerenciar o ter para evoluir o ser. Vou repetir porque são palavras assim que faz confusão, né? Vamos lá. Gerenciar o ter para evoluir o ser, que é um conceito que vai completamente na contramão do que o mundo joga para nós. O mundo, pessoal, desculpa o jeito, tá nem aí, tá se borrifando se você é ou deixa de ser. O mundo te imprime um conceito de felicidade, como o Juarez falou lá no início, a partir do ter. Porque quando você tiver, aí sim você será feliz. Você será alguém nessa pseudo-felicidade, ou na felicidade que o mundo pode, supostamente, nos apresentar. E como eu falei lá no início, eu vou resgatar. Há uma enorme confusão entre duas palavras que parecem muito, que começam com F e acabam com E, que é felicidade e facilidade. E uma coisa não tem nada a ver com a outra necessariamente. Quantos de nós aqui nos espelhamos? Vou dar um exemplo que é bom, todo mundo vai compreender. Naquela história da lista Forbes, sabe a lista Forbes? Listas Forbes é dos mais ricos, dos milionários, dos multimilionários do mundo, né? Aquela lista que é invejada, que todo mundo queria falar.
Queria estar lá, não precisava nem ser no top 10, no top 100, no top 1000, já estava bom, né? E o que acontece, pessoal? Vamos lá. A gente acredita ainda, no fundo, que aquele que tem mais dinheiro é mais feliz. Aquela frase clássica que se escuta em toda esquina, que é: dinheiro não compra felicidade, mas manda buscar. Será que é assim, pessoal? Será que é assim? A felicidade que Jesus veio nos apresentar não tem nada a ver com facilidade, não tem nada a ver com bens materiais ou riqueza. Essa é uma confusão que a gente faz ainda, um pouco dessa batalha entre os dois, e que não deveria existir. O que existe aqui nas nossas conquistas materiais, tendo mais dinheiro ou tendo menos dinheiro, é sobre escolha, sobre prioridades. E a gente pode ter os dois e não tem problema nenhum. Agora, se existir algum conflito, aí vem a questão: escolher um em detrimento do outro. Porque muitas vezes a gente perde um pouco a mão naquela grau de importância que a gente dá ou nos valores que a gente atribui para a moeda ou para questões espirituais. Então, essas são questões aqui, pessoal, que eu estou levantando muitas perguntas para a gente fazer, porque não é para você responder para ninguém, não. É para você se questionar e buscar se espelhar naquele que faz sentido para você. Aquele que faz sentido para nós aqui na doutrina espírita, como exemplo a ser seguido, é exatamente o Mestre Jesus. E por que Jesus nos mostra que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Vamos lá. O Jesus exemplo. O Jesus exemplo é aquele que não tinha nem teto, nem leito e nem posse alguma, e era o Rei Solar. E algumas pessoas interpretam, e com todo respeito, tá, gente? Mas então vou fazer o voto de pobreza, porque aí, quando eu for pobre, porque dinheiro é ruim, eu tenho que ter com Jesus, porque é aí que eu vou evoluir. Pessoal, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa pode estar lá na lista Forbes, ok? E ser evoluído espiritualmente, como o outro pode ser miserável, na lista ao contrário, na lista da miséria, e não está evoluindo espiritualmente. Essa atribuição de dinheiro, a gente faz uma confusão enorme. E por quê? Porque existe a busca material e não tem problema nenhum de existir, no sentido que o mundo material se faz necessário para nós evoluirmos enquanto espírito. Porque, pessoal, aqui é uma passagem rápida. No plano espiritual não existe essa moeda, esse intercâmbio, esse comprar, que a gente está aqui nesse momento. E se existe aqui, é porque tem um porquê ou para quê. E ter mais posse ou menos posse não é característica que vai fazer diferença nenhuma no nosso sentido da nossa evolução. Agora, atenção, faz parte da nossa experiência momentânea, principalmente no planejamento reencarnatório, aonde se vive expiações ou provas, e claro que vamos dar um exemplo aqui, só para ilustrar. Talvez deixa eu pegar o filho do Elon Musk, ok? Vai ter mais qualidade de vida, imagino eu, mais facilidades e uma vida mais longa e uma experiência completamente diferente do que uma criança que esteja nascendo hoje na Somália, onde mal tem recursos para alimentos, saúde, educação e vice-versa. Então um é mais evoluído que o outro? Isso não tem nada a ver. Tem a ver com experiências necessárias e o meio onde está encarnando um e está encarnando o outro. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que na próxima encarnação eles podem mudar de figura. Aquele espírito que hoje encarna na Somália pode nascer multimilionário amanhã e vice-versa. Para quê? Para proporcionar as experiências que nós necessitamos vivenciar. E aí vem aquela história que está lá no Livro dos Espíritos, da prova da riqueza. Que é a questão 815, Livro dos Espíritos. A desigualdade das riquezas, as provas da riqueza e da pobreza. Questão 815. Excelente. Justamente isso. Nós vamos mudar de cenário. Cada encarnação muda completamente o cenário. Não é isso, Nelson? É o que você está falando. Nós vamos ter que ser testados na resiliência, não é? E também quando possuirmos
Porque, na realidade, né, gente, a doutrina espírita nos esclarece. Ninguém possui nada. Não somos donos de nada. Tudo é transitório. No que nós falamos de material, tudo é impermanente. É isso que temos que aprender. Aliás, você colocou aí atrás uma condição muito interessante. O ter e o ser. Eles não se excluem. Nós precisamos de nos harmonizar com o ser e o ter. Essa que é a grande realidade. Nós precisamos, o Nelson foi muito feliz aí na sua colocação, estamos no corpo físico. Nós precisamos de comer, de beber, de um lugar para se abrigar. Né? As necessidades variam conforme o desenvolvimento de cada um, da profissão de cada um. Por isso que nós temos também no Livro dos Espíritos o necessário e o supérfluo. Aliás, Nelson, a gente às vezes sofre mais pela não conquista do supérfluo. Não é isso, meu amigo? É mesmo isso. Eu gosto muito dessa parte, Juarez, do Livro dos Espíritos, porque é outra confusão que a gente faz da história de necessidade e supérfluo. Por quê? Porque é muito pessoal. Eu gosto de uma frase que eu repito sempre para mim e vou compartilhar com vocês. Feliz é aquele que tem menos necessidade. E isso é muito difícil porque a gente confunde e, assoberbado pela mídia, pela sociedade, por tudo e mais um pouco, a gente acredita que eu não vou ser feliz ou eu necessito, eu preciso daquela coisa, porque enquanto eu não tiver, vai estar alguma coisa em falta aqui dentro. E fazer esse questionamento do que é necessário para um ou para outro é muito relativo, é muito subjetivo. Tá? A questão aqui não é a gente julgar ninguém. A busca é fazer, e isso que o Evangelho, que na verdade o Livro dos Espíritos, suscita os espíritos, é você se questionar o que é necessário para você e o que é supérfluo. Uma vez que você tem bem delineado, separado uma coisa e outra, aí perceba o quanto de energia você está investindo para um e para outro e fazendo confusão e batendo com a cabeça na parede. É verdade. Para a gente entender o tópico e se entender através dele e perceber o quanto a gente está depositando, como o Juarez disse, colocando uma carga, às vezes, desnecessária, com muita dor e muito sofrimento, às vezes por questões meramente simbólicas e superficiais. Não necessariamente fazem parte ou são necessárias para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução como um todo. Juarez, no horário aqui, tem mais 5 minutinhos ou a gente vai encerrar agora para o intervalo? Podemos encerrar agora e para a gente ir para o primeiro intervalo. E Jesus nos advertiu em relação a isso, não é? Não é nada. Nós vemos aí o que você colocou também, muitas pessoas pessoas ricas materialmente, porque Jesus também nos esclareceu, né? Que bem-aventurados são os pobres de espírito. Vamos entender, não é? Aqueles que já compreendem, já entendem, né? Realmente, o significado da vida na sua extensão maior. Porque eu coloquei esse tema, e esse tema sempre é atual, porque é uma corrida, né, Nelson, hoje no mundo, né? As pessoas em busca de posição a qualquer preço, você falou aí, sacrificando às vezes até a saúde, né? Sacrificando a ética, a moral, muitas vezes, para conquistar valores transitórios. Entendeu? Por isso, para a gente encerrar esse primeiro bloco, olha o que Jesus nos advertiu. São advertências. Olha, falou assim, falou para nós. Está falando aí para a humanidade. O Papa aí, ó, desencarnou agora recentemente um franciscano, hein, espírito bom, missionário aí. Né? Ele teve aí um trabalho árduo aí para ver se amolecia um pouquinho os corações dos cristãos, né? De uma maneira geral. Então, olha a advertência: não ajunteis tesouros na terra. Não ajunteis tesouros na terra. Quer dizer, por quê? Porque as traças corroem, a ferrugem consome,
e os ladrões desenterram e roubam. Mas ajunteis tesouro nos céus. O que ele quis dizer? É o apego. Tem pessoas que, quanto mais tem, mais querem juntar, né? Nessa corrida que você falou, nessa lista, de vez em quando, todo ano tem a lista dos mais ricos do mundo. Então, minha gente, riqueza, ela tem que ser colocada a serviço do bem. É o que a doutrina espírita. Porque é complicado. Há muito será cobrado a quem muito foi dado. Teremos que responder, com certeza. Então, e isso é lei divina, isso não é Juarez que está falando, não. Isso aí é lei divina. Entende? Então, nós temos que, sem dúvida, nada, a doutrina espírita, em nenhum momento, ela diz que você não tem que trabalhar, que não tem que progredir materialmente. Não, é uma conquista, você tem uma casa boa, seu esforço, seu trabalho. Agora, sabendo, não descuidando do que é imperecível, que é a alma, que é o espírito, né? Joana de Ângelo, numa obra brilhante que eu aconselho, Vidas Vazias. É uma obra dela. Procure quem puder adquirir. O que está acontecendo? Esse vazio existencial. Muitas vezes a pessoa tem os cofres cheios, mas o coração vazio. E o que ocorre? O número de suicídios não ocorre só em países subdesenvolvidos. Ao contrário, temos países aí, né, com poder aquisitivo aí, ó, lá em cima. O sujeito se aposenta, faz uma viagem no mundo, chega e se mata. Vazio existencial. Então, vemos aí que já é... Gente, é só a gente observar, não é? Agora, o bem-estar é um desejo natural de todos os seres humanos. Você conseguiu o seu bem-estar. Mas o Jesus, ele na sua advertência, o que ele faz? Ele reincrimina o abuso, tanto do poder, tanto da riqueza, que são utilizadas muitas vezes para oprimir, perseguir, explorar o seu próximo, e é por aí. Depois retornaremos com o Nelson, ele é o nosso convidado. Nós vamos agora para o primeiro intervalo e retornamos já, Nelson. Mercado Flor de Teresópolis, rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Padaria e lanchonete, hortifruti com frutas selecionadas, legumes e verduras sempre frescos. Açougue com tudo para aquele churrasco. E ainda um andar inteirinho com utensílios domésticos e papelaria. Quer mais? Faça saque ou pague suas contas em nosso Caixa Aqui. Mercado Flor de Teresópolis, preço baixo e bom atendimento é na rede Que Barato. Restaurante Tempero da Serra Self-Service. Cardápio variado todos os dias. Massas nas quartas, quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe. E ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio, 322, no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Mercado Teresópolis. Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios e açougue completo. Frutas,
legumes e hortaliças selecionados, padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. Assim, queridos amigos e irmãos, relembrando também uma outra advertência do Cristo, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 11. É quando Kardec comenta esta advertência de Jesus para todos nós, cristãos, né? Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, nós aí precisamos de escolher, meu amigo, decidir. Eu acredito que ainda nós não decidimos ainda definitivamente pelo Cristo. Não, nós ficamos com um pé lá e outro cá. Não é isso, Nelson? Vamos lá. Um pé de cada lado. Vamos lá, Juarez. Eu quero falar um pouquinho sobre provas da riqueza ou da miséria, que está lá no Evangelho também, recomendo a leitura. Perfeito. E a prova da riqueza, e é difícil essa compreensão, tá? Vamos lá. A prova da riqueza, os espíritos nos alertam que é mais difícil. Aí essa hora que o pessoal, nós espíritos, fala, não, então foi o seguinte, manda aqui para mim essa prova da riqueza aqui que eu vou passar, deixa comigo aqui, eu mato no peito, manda essa prova da riqueza. E vou dar um exemplo bobo aqui para a gente entender. Olha só, pessoal. É um questionamento, tá? Não é assertivo, porque cada processo, indivíduo, cada um está na sua caminhada. Mas vamos lá. Para você que está aqui agora conosco ao vivo ou vai assistir depois, com certeza você está buscando o seu caminho, você está buscando se encontrar através de palestras como essa, buscando Jesus, com entendimento, a leitura da doutrina espírita, que nos ajuda a nos encontrar, a encontrar o nosso caminho, a aliviar as nossas dores, a nossa busca pessoal, essa evolução como um todo, para facilitar a vida, o mundo, toda essa carga, todas as questões de foro íntimo, etc, etc. Ok, ótimo. Parabéns para você, parabéns para o Juarez, parabéns para o Nelson, parabéns para nós. Muito bem. Agora vamos fazer um pensamento aqui rápido. Vamos dizer que amanhã você ganha na loteria. Aí é o primeiro momento, é soltar fogos, sensacional, vou fazer tudo e muito mais que eu sempre quis, e por aí eu vou comprar, vou fazer e acontecer. Muito bem. Pergunta que eu faço agora, é só uma pergunta para você se responder. Sabe esse caminho que eu falei, que você está seguindo? Será que você continuaria nesse caminho? Ou será que você ia acabar se perdendo nas tentações, nos excessos do mundo? E nem vou lembrar mais de palestra nenhuma lá no SEAC, que eu não tenho tempo para isso. Agora eu tenho que gastar, eu tenho que curtir os prazeres da carne e tudo que eu possa desfrutar. E talvez daí você dê uma estacionada, digamos assim, naquilo que você está crescendo, evoluindo enquanto espírito? Isso é só um questionamento que eu quero trazer, porque às vezes a gente tem um olhar só do lado positivo que a matéria pode trazer. E a prova da riqueza é mais difícil, eu vou dizer por que é mais difícil. Isso ninguém fala. Porque é o emprego da riqueza. Porque uma vez tendo, nos traz a responsabilidade. O que é responsabilidade? É responder com habilidade. Responder o quê? Os recursos. Porque qual é o clássico de quem ganhou na loteria? Eu vou viajar, eu vou comprar, eu vou fazer acontecer. Aí a pergunta é, que mais? Que mais? Eu vou ajudar minha família também, os meus amigos. Ótimo. Que mais? Que mais? Eu também vou ajudar lá no centro, uma quentinha, uma coisa ou outra, quem eu puder, precisar, eu vou ajudar. Ok, que mais? Aqui é mais? Que isso, Nelson? Tem mais? Como assim tem mais? Pessoal, o emprego da riqueza no progresso. Aí que o buraco é mais embaixo. Como é que dá para ter no progresso, Nelson? Gerando empregos, sustento, dignidade. Pessoal, dá trabalho, tá? Porque para gastar aí no shopping, para fazer acontecer, viajar, é rapidinho. Vai embora.
Agora, para você se comprometer na evolução, no progresso de um meio da sociedade ou do próximo, se comprometendo, utilizando desse recurso em benefício do meio ou do outro, não só do seu, porque normalmente a gente lembra daqui, ó, o meu e dos meus, que estão aqui no meu bolo. Mas esse olhar que o Evangelho nos traz, de utilizar como progresso de um todo, aí a gente não se lembra. E aí que vem a grande questão, que talvez nós, não sei você que está me escutando, não temos ainda a capacidade de ter uma riqueza, ou de nascer no meio rico, porque se for por aí, de repente a gente se perde, ou não consegue, porque não temos a maturidade espiritual de gerenciar da melhor forma. Ah, Nelson, mas é aquele que tem e não faz. Isso é problema dele. Sim. Já tem muito trabalho para a gente se preocupar aqui com o nosso caminhar, com o nosso íntimo, com as nossas questões pessoais. Agora, normalmente, isso é uma verdade, pessoal. Não sei quem está falando, para quem eu estou falando, tá? Mas normalmente a gente vê dinheiro para satisfazer os nossos desejos e não como ferramenta de progresso. Então, Nelson, a sua colocação, ela corrobora com aquilo que eu falei, de enterrar os tesouros aqui. O que significa? Jesus está dizendo o quê? É a pessoa juntar egoisticamente e não fazer esse patrimônio, essa riqueza, ajudar o seu próximo. Não é sair distribuindo dinheiro. É o que você falou. O industrial aí, o cara que mantém uma indústria, 100, 200 funcionários, ele tá visando lucro? Tá. Ué, mas está dando emprego, as pessoas estão tendo condições de sobreviver, de buscar. Né? Muitos me falaram aí, se aposenta, não, continuo lá com o meu comérciozinho, tenho 38 funcionários, vamos ser produtivos, certo? Essa é a questão, é você procurar. Aliás, é o seguinte, essa questão de outro detalhe também, que eu vou colocar aqui, essa questão de aproveitar a vida. Aproveitar a vida. Olha só, minha gente. Eu tive em 2020 uma experiência, né? Aí do Covid, fiquei 10 dias no CTI. Ali eu fiz uma negociação com Jesus ali, né? Com o pai. Olha, você junta os créditos, se eu tiver algum aí, abate. Abate da dívida. Né? Mas passei essa fase, que não chegou minha hora mesmo. Né? Saí e tal, fiz aí. Quando eu voltei à minha atividade comum, né? A gente lida sempre com o pessoal de bancos, outros empresários, aí eu faço parte também, né? Do sindicato de alimentação, enfim. As pessoas, tá vendo, Juarez? Ó, é por isso que eu digo, a gente tem que aproveitar a vida, você tem que aproveitar a vida, sabe? Tem que viajar, você tem que, sabe, comprar um carro mais luxuoso, você tem que, sabe, aquelas coisas, aproveitar a vida. Aí eu perguntei, meus irmãos, amigos, companheiros, vocês acham que eu não aproveito a vida? Mas eu aproveito muito bem a vida. Tem uma instituição lá, um trabalho social com quase 100 crianças, 40 famílias, atendimento dentário, médico, evangelização. Eu estou felicíssimo, estou aproveitando a vida. Então, essa questão de aproveitar a vida é muito relativo, porque essas pessoas que têm esse pensamento, é aquela ideia de que tudo vai se acabar findando a nossa vida física aqui. Aí vem a doutrina espírita e diz, olha, o problema não é agora, é o além-túmulo, né, Nelson? Que a gente precisa ser útil, gente, de uma certa maneira. Todos nós podemos ser úteis, não é? Não tem como, não precisa ter dinheiro. Eu costumo dizer, a gente fala riqueza, não é? Às vezes eu conheci um senhorzinho ali, que ele era aposentado, mas tinha uma boa saúde. Ele arrumou um trabalho para ajudar os outros. Sabe o que é? Muitos idosos estão morando sozinhos. Então, o que ele fazia? Contato direitinho. Às vezes a pessoa necessitava que alguém levasse essa pessoa ao médico, ele se colocava à disposição. Levar uma pessoa no hospital, fazer, sabe? Então ele começou, olha só, liga para o seu Francisco ali que ele está disponível. Há sempre um jeito da gente ser útil ao próximo.
independentemente dos valores aquinhoados, materiais ou riqueza. Agora, além de tudo que ele relacionou aí, a riqueza também conduz, muitas das vezes, o indivíduo a todos os tipos de excesso. Isso também é perigoso. Não é isso, Nelson? A facilidade, né? Porque nós não vencemos, não superamos ainda o nosso orgulho, né, meu irmão? O nosso egoísmo. Aí está a causa aí da gente não aplicar bem, né, a riqueza, né? Eu vou comentar aqui o que você falou. 2 comentários que você fez aqui, Juarez, são bem interessantes. Essa questão de ser útil e trabalho. É isso aí. A definição de trabalho é ser útil. Não esse trabalho que a gente está acostumado, emprego, laboral, mas às vezes é o ser útil para uma comunidade, para o meio, para o próximo. E ser útil não necessariamente tem que ter remuneração financeira ou algum tipo de agrado. É ser útil, fazer o bem e amar dentro das nossas possibilidades o próximo, às vezes com dinheiro, às vezes levando o grupo como o senhor que o Juarez deu de exemplo agora aqui, ou colaborando com o meio, com a sociedade, promovendo empregos e assim vai. Falar de excessos, que você falou aqui, Juarez, é interessante, e você falou essa questão de gerar emprego, né, que a gente está abordando aqui, e proporcionar progresso para o meio. Eu gosto muito de trazer um exemplo, eu vou trazer só nesse viés, tá? Sem viés político, religioso, nada disso, mas eu quero te dar um exemplo aqui, que é um exemplo que eu bato palma e admiro. Nós temos os Emirados Árabes, que são 5 Emirados. 2 dos Emirados ali, que é Dubai e Abu Dhabi, desenvolveram assim de uma forma absurda, aquilo que a gente vê na televisão, aquela coisa do luxo, etc, etc e tal. Mas muito além do que esse luxo, do que o gasto, etc, e XYZ, a gente, para quem busca um pouquinho de história e olha o que alguns daqueles sheiks, ou 2 deles, cada um, fizeram com a população para o desenvolvimento de um todo. Onde hoje, dados isso, tá, pessoal? Dubai, por exemplo, 80% da riqueza já não tem mais a ver com petróleo. Tem a ver com aquela máquina que ele gerou ali. E além do que gerar dinheiro e riqueza, ele gera o quê? Saúde para a população, educação de ponta, saneamento, recursos, facilidade para um todo. Aí tem aquela discussão, mas o sheik é isso, aquilo outro. Pessoal, olha só. Vamos pensar aqui. Quantos outros países ali no entorno, e não só, no mundo, que têm o mesmo acesso a essa riqueza através do petróleo, eles fazem exatamente o que a gente está falando aqui. Eu não quero nem saber, eu vou gozar os prazeres da carne, vou viver os excessos. Quantos países têm acesso à riqueza e não distribuem ao seu governante, ou o seu sheik, o seu rei, o seu presidente, o que é que seja. Eu não quero entrar aqui em questões políticas ou religiosas, porque aí cada um tem a convicção. Mas a utilização da riqueza em benefício do meio do próximo. E aí que é uma grande responsabilidade. Porque, como o Juarez falou, e é muito fácil a gente cair, sabe aonde? Nas tentações. Que as tentações têm excesso. Tem a ver com os excessos dos prazeres na carne, que trazem a dopamina imediata, instantânea, que é bom. Porque, olha só, deixa eu fazer uma comparação bem brusca aqui, tá, pessoal? Olha só. Sabe aquilo que você deseja muito de comprar? Que você está com uma vontade enorme de comprar. Aquilo que você está pensando agora. E quando você compra, dá aquele prazer, aquela satisfação. É rápido. Passa rápido. Mas traz um prazer. É assim mesmo. É aquela dopamina que é ativada, aquela realização. Porque se fosse ao contrário, se fosse igual a um soco na cara, ou cair no chão, se machucar, aí eu duvido que alguém ia querer comprar. Ia falar assim, não vou comprar não quero isso não, estou longe. Então o prazer, o gozo, isso vem de imediato e faz parte do consumo como um todo. Isso é uma reação do organismo. Agora, o que acontece muitas vezes é que, por essa falta existencial que o nosso amigo Juarez falou, é que a gente não vê razão e motivo para a vida e entra numa sistemática repetitiva de prazer em cima de prazer.
Porque eu preciso comprar para ter aqueles segundos, aquele minuto de realização, que é a única coisa inconsciente que eu tenho na vida, como uma suposta felicidade, que confunde prazer com felicidade. Por isso, vamos voltar ao que o Juarez falou aqui, a questão do sentido existencial. A questão do sentido existencial passa a ser uma fuga, né, Nelson? Você que é psicólogo, né? Passa a ser uma fuga, né? Um escape, né? Exato. Não é isso? Exato. E o que a gente tem aqui como exemplo é o seguinte: não vou dizer todos, tá? Mas quantos aqueles que buscaram esse topo, esse auge da lista Forbes, ou de estar com recurso, com fama, com sucesso, e chega lá e fala assim: cadê? Cadê que eu não estou vendo? Cadê essa realização, essa felicidade? Cadê essa isenção de problemas? Que todos nós temos problemas ou desafios. E você acredita que no dia que eu tiver dinheiro, eu não vou ter mais problema nenhum. A minha vida vai ser na Disneylandia, o Mar de Rosas, o filme da Hollywood, que eu vou viver só em gozo, prazer, quase que num céu, aquela história da figura alegórica. E aí chega lá, não encontra, e o que acontece? Começa, por não ter esse estilo existencial, cai facilmente na depressão, nas drogas, no alcoolismo, em vícios variados, questões do prazer da carne na sexualidade, quando não, tira a própria vida, porque fala assim, não tem mais jeito, vou fazer o quê? Eu cheguei aqui, não encontrei, não vou encontrar lugar nenhum. Então, quantos casos de pessoas que chegam na fama, no sucesso, isso infelizmente é um clássico, pessoal, mas pega o jornal e você vê o tempo inteiro pessoas que estão nesse meio de riqueza, fama, balada e o Hollywood, digamos assim, né? Vamos pegar o Hollywood aqui, não falando mal de Hollywood, tá, pessoal? Mas esse topo, e quando chega lá, infelizmente, pela essa falta do sentido existencial, acaba entrando num buraco, numa vala dessa. E depois, para sair, sem o sentido, é difícil, é complicado. Você colocou isso que está ocorrendo muito. Atletas no topo da carreira, ricos, milionários, artistas, estão dando tempo na carreira, problemas mentais. Está aí na mídia, a gente vê aí. Vários pedindo, saindo, interrompendo a carreira para cuidar, para se tratar. Ainda bem, eles agora, pelo menos, estão sendo sinceros. Isso faz bem para eles. Não é isso, doutor? E acho muito bom, eu como trabalho na área de saúde mental, eu acho muito bom essa abertura que muitos famosos estão fazendo, exatamente mostrando a sua vulnerabilidade e tirando um pouco esse estigma de fraqueza, porque sou forte, ou porque a pessoa, isso é coisa de maluco. E, então, assim, está trazendo mais para o campo da normalidade, percebendo esses excessos, quando a gente está dando uma passada maior que a perna e acaba tropeçando. Teve até um caso que eu fiz um vídeo agora, eu vou postar daqui a pouquinho. Aconteceu nessa semana, um jornalista da Globo, o Jorge Pontual, estava numa ao vivo, não sei se o Juarez viu, e aí passaram o link para ele, e ele começou a gaguejar e não falava nada, e ficou assoberbado, deu uma branca nele. E aí deu tilt, ele deu um apagão. E a repórter veio e sacou ele. E ele já tem um quadro já de uma depressão, ele já expôs isso, ele vem tomando medicamento. Mas é o quê? É esse acelerar essa batida enlouquecida desse mundo competitivo que a gente entra e está sempre olhando para o relógio está devendo. O dia tinha que ter 72 horas, porque eu não consigo. Porque é muita demanda, é muita informação. Isso tudo, se a gente não controlar, nos controla, tá? Atenção. Atenção, o que a gente não controla, nos controla. Essa é uma frase importante para a gente ter consciência e perceber os nossos limites e passar a respeitá-los. Porque muitas vezes a gente vai na capa do super-homem e da super-mulher e quer abraçar o mundo e que eu sou forte, eu aguento, e às vezes vai aguentando, mas vai nos cacos até chega um dia e se arrebenta e cai no chão. E dói, tá? Dá para recuperar? Dá. É difícil? Mas não precisa chegar lá.
Então, se você está sentindo nesse momento assim, e essa é uma regra que, infelizmente, está numa crescente a nível mundial, e por isso que cada vez mais as pessoas estão necessitando desse auxílio, do auxílio da saúde mental, de parar, me questionar e repensar aquilo que não está dando certo. O que eu gosto de falar sempre como brincar é o seguinte, tem aquela frase, para quem gosta de futebol conhece, time que está ganhando não se mexe. Ok. Mas time que está perdendo, vamos mexer, tá, pessoal? Se você está perdendo aí no teu jogo interno íntimo, olha para o banco de reserva, perceba o que você pode fazer de alteração, substituindo elementos na tua vida, para não chegar e cair no chão e tomar de goleada e bater com a cara na parede. Que é o que, infelizmente, nós aqui em consultório, a maioria das pessoas que chegam é literalmente no chão, aos cacos, já não deu mais, e no centro espírita também. Sem dúvida, sem dúvida. Muitas pessoas. Já no buraco. Sem dúvida. Nelson, nós estamos agora, vamos para o segundo e último intervalo, retornando, você terá aí alguns minutos aí, vou passar para você aí uns 7, 8 minutos, para fazer as suas considerações finais, né? E a nossa prece de encerramento, ok? Combinado. Mercado Flor de Teresópolis, rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Padaria e lanchonete, hortifruti com frutas selecionadas, legumes e verduras sempre frescos. Açougue com tudo para aquele churrasco. E ainda um andar inteirinho com utensílios domésticos e papelaria. Quer mais? Faça saque ou pague suas contas em nosso Caixa Aqui. Mercado Flor de Teresópolis, preço baixo e bom atendimento é na rede Que Barato. Restaurante Tempero da Serra Self-Service, cardápio variado todos os dias. Massas nas quartas, quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe. E ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio 322 no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Mercado Teresópolis. Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios e açougue completo. Frutas, legumes e hortaliças selecionados, padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. Sim, queridos amigos, encerrando a minha participação para passar agora para o nosso convidado de hoje, o Nelson, para ele fazer o fechamento. Ele aí na sua fala, como psicólogo, trabalha na área, não é? É importante a gente fazer uma reflexão, muitas das vezes achando que aqueles bens materiais, essa riqueza, a gente disse que é meu, é nosso. Eu possuo isso. Olha, quando a gente chega nesse ponto, a gente tem que fazer uma reflexão que já não somos nós que possuímos, estamos sendo possuídos por aquilo que achamos que é nosso. Na realidade, tudo pertence ao Criador. Nós somos meros administradores aqui. Teremos que prestar conta de tudo. Tudinho. Então, não é? Então, na realidade, existe um dono, sim. Ó, esse é o dono, certo? E ele nos oferece tudo isso, toda essa experiência.
pobreza, riqueza, classe média, saúde ou não, isso vai depender de nós. Como usufruir isso é que está a nossa responsabilidade. Tudo serve de aprendizado. Nós estamos aqui para isso. É para aprender a lidar tanto com a pobreza, com a falta dos bens materiais ou com os bens materiais. Quando possuir, é saber aplicar bem. E na falta dele, ter a resignação. Enfim, amigo, é contigo. Tu tem aí uns 6 minutos, aí, 7 minutos. Podendo passar uns minutinhos, não tem problema. O diretor da TV não briga com a gente. Maravilha, maravilha. Eu quero trazer aqui, antes da gente fazer nosso fechamento, sobre riqueza, falar um pouquinho, muito rápido sobre riqueza, como é que isso é subjetivo. Porque o conceito de riqueza vai de acordo com a nossa visão, a nossa interpretação. Será que tem um número para dizer o que é riqueza ou não? Falando de bens materiais mesmo, tá? Quando a gente vai no dicionário, riqueza quer dizer excesso de bens materiais. Aí já cai no excesso, mas o que é excesso, o que é supérfluo, aquela história toda que é difícil definir. Mas eu vou trazer um dado aqui que é só importante para a gente pensar um pouquinho. E eu vou fazer uma pergunta. Será que você que está me ouvindo, você se acha rico ou não? Muito provavelmente, eu não sei quem está me escutando, vai dizer que não. Não, eu rico não. Rico é lá o Elon Musk, lá o o que é que seja, aquele lá que é os da lista Forbes, né? Eu não sou rico. Ok. Mas tem um ponto aqui, que é um dado, que é interessante para a gente refletir. 48%, ou quase metade, vamos dizer assim, do mundo, quase metade do mundo, vive por dia com menos de $2. Eu estou falando devagar para a gente compreender. Quase metade do planeta Terra, da população do planeta Terra, vive por dia com menos de $2, que isso dá em reais mais ou menos uns R$11 por dia. Por dia. Ok? Vamos abrir um pouco esse leque, sair um pouco do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, e vamos olhar para o mundo, população, onde a gente está encarnado, mas a gente poderia estar encarnado em outro lugar, vivendo uma outra experiência, ok? Muito bem. Pergunta é, será, não sei, será, porque eu não pertenço a essa faixa, ok? Mas será se a gente perguntar para quem está nessa faixa de viver com menos de $2 por dia, e falar assim, olha, você acha que o Nelson, o Juarez, eles são ricos? Provavelmente eles vão dizer, então, mega meu, quem dera eu. Quem dera eu. Então, são reflexões importantes porque se considerar rico ou não, e como o Juarez falou, perceber a nossa utilização responsável das nossas riquezas, ou do nosso recurso financeiro, ou dos nossos bens materiais. Esse é o grande desafio, porque senão, sabe o que acontece, pessoal? A gente diz assim, eu não sou rico, não tem nada a ver com isso, ó. Essa palestra aí não é para mim, não interessa, essa história aí é para algum milionário, algum bacana aí que está vendo esse vídeo aí, que não sou eu. Isso aí, para mim, passa batido. Então, é aqui que eu quero fechar, para deixar esse questionamento, para a gente se perguntar o que a gente está fazendo com esse tópico riqueza de bens materiais e quanto isso nos toca ou não. Então, fechando aqui, eu quero agradecer mais uma vez ao SEAC, a oportunidade, ao Juarez. Nós que te agradecemos aí pela participação, muito boa. E vou convidar a todos, quem quiser, fechar os olhos comigo para a gente fazer uma oração, agradecendo a Deus Pai por mais essa encarnação, por estarmos onde estamos, que nos apresenta todas as oportunidades de crescimento, aquilo que necessitamos vivenciar, experienciar para crescer e evoluir. Agradecemos ao Mestre Jesus, ao nosso amigo, aquele que pega na nossa mão e nos mostra o caminho da felicidade, sendo o exemplo, nos guiando, nos mostrando como é que se faz. Agradecemos a Ti, Mestre Jesus, pelo Teu amor incondicional por nós.
Agradecemos a espiritualidade de luz, trabalhadores do SEAC, de Teresópolis, que nos abraçam, que conosco buscam nos orientar nessa busca, nesse aprendizado coletivo que aqui estamos, para aprender um pouco mais sobre amar e sobre amor com o Mestre Jesus. E dessa forma, agradecidos que estamos, pedimos autorização para dar encerrado a essa palestra na noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Muito bom. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você. Com amor, ó Jesus, amigo, sou feliz em estar